Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo, mas muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes eu quero deixar aquele pedido que eu sempre deixo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e principalmente de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos. É muito importante para que o YouTube melhore a nossa condição dentro da plataforma. E também para que você possa nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. É um momento que eu sempre falo sobre isso. Nós vemos na internet aí tantas coisas que são colocadas, coisas importantes, mas tem muito besterol também. E às vezes eu vejo a quantidade de visualizações que tem, que é incrível. E aqueles que são da palavra de Deus, exceto aqueles que já são bem conhecidos na mídia, acaba sendo muito pequeno. Então eu peço para você, me ajude para que a gente possa espalhar esta palavra por todo lugar. Amém? Nós vamos agora para uma breve vinheta, em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito obrigado por você ter esperado até aqui. Se você estiver de posse da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizarão falsamente, e em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? Esta é uma carta que Deus enviou aos cativos de Babilônia através de Jeremias, o profeta. Então, aquele povo recebeu do Senhor esta carta com algumas orientações, que como eles deveriam proceder durante aqueles anos em que eles estariam ali naquele lugar. E para nós esclarecermos melhor, o tema desta mensagem é a conduta correta de um homem de Deus. Não importa onde o homem de Deus está, seja por sua vontade ou por determinação de outros, busque sempre a paz.
seja um mensageiro dela. E aqui na carta, o verso 7 esclarece bem isso, que ele diz: e procurai a paz da cidade onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, é muito importante que, não importa onde você ou eu estejamos, aonde nós estivermos, nós precisamos ser um mensageiro da paz. Nós precisamos fazer com que esta paz que existe dentro de nós possa também contagiar as pessoas à nossa volta. É muito importante isso. Através desta paz nós alcançamos algumas coisas. Uma pessoa que não tem paz, aonde ela chegar, ela acaba causando tumulto. Uma pessoa que não tem paz, ela vai procurar as coisas boas para ela, para seus familiares, e com certeza será muito difícil de encontrar. Agora, quando a pessoa tem paz, essas coisas vão estar ali do lado dela. Eu queria falar de algumas coisas envolvendo essa situação que nós vemos desta carta que foi mandada para os cativos, porque o próprio Deus mandou essa carta através de Jeremias, dizendo para eles: olha, vocês estão cativos, mas não esqueçam que eu sei o que está acontecendo com vocês, eu estou junto com vocês, eu vou estar acompanhando cada passo daquilo que vai estar acontecendo. E ele fala que em 70 anos ele haveria de visitá-los. Então havia uma promessa por trás de tudo isso. E às vezes nós somos levados de um lugar para outro. Às vezes o homem que está trabalhando numa empresa, ele acaba saindo daquela empresa e ele não entende por quê. Poxa, eu estava tão bem, por que me mandaram embora? E aí de repente Deus abre uma outra porta e ele descobre que naquele outro lugar tem algo muito importante da parte de Deus para ele fazer. O problema é que as pessoas, às vezes, no momento quando perde alguma coisa ao qual ela estimava, ela não olha que aquilo pode ter sido uma necessidade ou algum empreendimento da parte de Deus. Deus, muitas vezes, para mudar a mim e a você, Ele não vai mudar eu e você somente ali na maneira de ser, Ele vai mudar você de lugar também. E quando Ele muda você de lugar, Ele te dá novos horizontes, Ele te dá novos desafios. E aí você precisa compreender que isso foi feito, que isso da parte de Deus é para o crescimento da gente. Eu tenho comigo que eu vivo num lugar há muitos anos, porque é uma casa própria, é uma herança que veio dos meus pais, mas eu já pensei muitas vezes em sair daqui, e o dia que Deus proporcionar eu pretendo sair. É um novo desafio, é uma nova história que eu vou viver. Pode ser até na mesma redondeza, pode ser numa outra cidade. E se Deus proporcionar isso, é porque Ele tem algo da parte dEle para mim. E a gente precisa entender, e o homem de Deus precisa saber isso. E principalmente que aonde ele é mandado, ali ele tem que agir segundo a vontade de Deus. Ele não tem que estar revoltado da vida, por que isso aconteceu. Às vezes acontecem coisas erradas por causa das nossas escolhas. Escolhemos errado, ouvimos errado. Ouvimos muitas vezes o homem e atribuímos ao homem como se fosse a voz de Deus. Por quê? Porque era aquilo que nós queríamos ouvir. Às vezes, aquilo que nós ouvimos das pessoas, quando Deus usa alguém para falar, nós achamos que não é de Deus, porque não é o que nós queremos. Então precisamos saber discernir sobre isso. E é muito importante. Uma das coisas que você encontra quando você aceita um novo desafio, quando você vai para um outro lugar, que Deus coloca você num outro lugar, pode ser a prosperidade. Talvez você hoje esteja num lugar em que as coisas não estão dando muito certo para você. Por mais que você lute, por mais que você trabalhe, as coisas parecem que estão emperradas. E num determinado momento Deus tira você daquele lugar, leva você para um outro. E quem sabe não seria para que a tua prosperidade seja alcançada. Porque é aquele negócio, nós precisamos da paz por causa da prosperidade que ela pode trazer. E não existe um crescimento sem a paz. Então, aonde Deus levar você, vá. Exerça a paz naquele lugar. Seja um mensageiro da paz naquele lugar. Não tumultue, não viva reclamando, murmurando. Por que Deus me tirou de onde eu estava? Eu estava tão bem naquele lugar. Eu estava tão bem naquela casa. Eu estava tão bem naquele trabalho. Calma.
Os pensamentos do Senhor não são os mesmos seus. As determinações de Deus muitas vezes são um pouco diferentes da nossa, mas é quando nós obedecemos isso, é que nós vamos alcançar aquilo que nós temos buscado. Às vezes você tem buscado uma coisa por tanto tempo e aquilo não está acontecendo. Será que não seria a hora de você talvez mudar de ares? E Deus muitas vezes quer mudar você, mas você é reticente, você não quer. Você é resistente naquilo que Deus quer fazer para você. Eu vi isso muitas vezes, em muitos lugares. Eu tive uma ocasião, eu conto até mesmo uma questão que aconteceu comigo no início do meu ministério pastoral. Eu ainda era missionário, dirigi uma igreja no ministério, e sabe que a gente tem que lidar com vaidades, conflitos. E eu teve uma época que eu estava tendo um problema sério no pessoal de um departamento, porque uma pessoa se interferia demais na liderança, achava que ela podia dar os palpites dela como ela bem entendia, o líder não estava gostando daquilo, então aquilo gerava um conflito danado. O líder veio falar comigo, falou: olha, não dá para continuar com essa pessoa aqui, eu vou tirar ela desse departamento. Quando ele falou com a pessoa veio reclamar comigo. Porque é o meu ministério, porque isso, porque aquilo outro. E eu falei, depois a gente conversa. Aí eu fui orar a Deus, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Isso é algum tipo de experiência que eu preciso passar para poder saber lidar com essas coisas? E eu entendi que da minha parte foi uma experiência que Deus estava fazendo eu passar realmente. Mas eu precisava, com aquilo que eu estava passando, eu precisava resolver aquele problema. Aí chamei um para conversar, não chamei os dois juntos para se evitar discussão, chamei um para conversar, ouvi dele tudo que tinha que ouvir, que era o líder do departamento, e depois chamei aquela outra pessoa reclamou demais, ela fez muitas reclamações sobre como o líder conduzia o departamento dele, e eu até expliquei para ela, falei: isso não é com você. Você não tem que decidir como ele tem que conduzir aquilo ali. Quem tem que ver isso sou eu. Eu até agora não vi nenhum problema na maneira como ele está conduzindo o departamento. Se talvez você está descontente, é porque tem alguma coisa que precisa ser melhorada em você também. E a pessoa não queria aceitar muito aquela ideia do que eu estava falando. Mas eu falei para ela o seguinte, falei: olha, será que você está dizendo para mim que esse departamento que você faz parte é o teu ministério que você está desenvolvendo? Será que é isso mesmo? Será que Deus não está permitindo algumas coisas acontecerem para que você identifique que não é o teu ministério? E aquela pessoa ficou um pouco ali, sem entender direito o que eu estava falando. E eu pedi para ela, falei: aguarda um pouquinho, fica fora desse ministério que você está, desse departamento que você está. Eu vou ver outras coisas que você possa estar fazendo, porque eu sei que você tem valor, mas vamos tentar evitar, principalmente para a gente evitar o choque, o conflito. E aí aquela pessoa compreendeu. É preciso também que a pessoa entenda que está sendo feito, e irá ser feito alguma coisa, mas não pode ser do jeito que ela quer, tem que ser do jeito que tem que ser feito. Passados uns dias nós tínhamos uma vigília na igreja, e aí eu convidei essa pessoa se ela poderia estar trazendo uma palavra na vigília. Ela ficou toda assustada na hora. Eu falei: não, você tem capacidade, se prepara, a vigília vai ser daqui a 20 dias, então eu acho que tem tempo até lá de você preparar uma palavra curta, não precisa ser nada assim muito longo. E ela meio assustada, mas ela aceitou o desafio. Ela foi, preparou uma palavra, e quando ela trouxe aquela palavra na vigília, eu percebi que ela trouxe uma palavra muito boa. A gente viu, eu falei: poxa, ela estudou bem a palavra, orou bastante, porque Deus preparou ela para aquilo ali. E eu percebi naquela pessoa, uma pessoa para ministrar a palavra de vez em quando. Depois eu tive outras oportunidades de colocá-la para ministrar a palavra em outros cultos, e aquilo foi muito bom. Por quê? Porque daí ela descobriu o verdadeiro ministério dela, que ela tem até hoje, essa pessoa. Até hoje ela tem esse ministério da palavra. Até que o outro ministério que ela disse que era o ministério dela, ela até, vamos dizer assim, ela até pode participar, mas não é o forte na vida dela. O forte na vida dela é esse da palavra, que de alguma forma Deus usou a minha vida para tentar mostrar para ela, e aconteceu.
foi muito bom aquilo ali. Então eu percebi que muitas vezes nós estamos contrários a determinadas coisas que Deus coloca para nós, e enquanto nós não compreendemos que Deus quer aquilo para a nossa vida, nós vamos viver conflitos, nós não vamos conseguir fazer o que tem que ser feito. E aí a gente vê, por exemplo, o que aconteceu aquele povo que foi cativo para a Babilônia. Se aquele povo chegasse lá na Babilônia e se rebelasse, nada do que nós estamos vendo aqui estaríamos vendo hoje. Aí a gente vê, por exemplo, que uma outra situação, quando nós entendemos a questão da postura correta, de você saber que aonde Deus te mandou, ali Ele tem algo para você, nós precisamos também analisar melhor as adversidades para encontrar a melhor solução para ela. Quando você vai para um outro lugar, você fala, poxa, o que eu vim fazer nesse lugar? Por que Deus permitiu uma coisa dessa na minha vida? Então é necessário que você analise aquilo que você está vivendo naquele momento, para que você possa encontrar a melhor solução para aquele problema. Muitas vezes, quando nós estamos envolvidos num trabalho, a gente muitas vezes acha que aquilo ali é a melhor coisa que poderia estar acontecendo. Não, Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas muito maiores para a sua vida, precisa que você entenda. E para isso, você precisa analisar as situações. Você é mudado de um lugar, não é por que eu fui mudado, é para quê? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar muito ligados nisso daí. Aí nós vemos aqui no verso 5, quando o Senhor diz assim, edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto. O Senhor está dizendo, a primeira parte dele está dizendo, quando ele diz construir casa, ele está dizendo, empreendam, façam algo diferente naquele lugar. Às vezes você está acomodado aonde você está, e quando você vai para um lugar diferente, você precisa soltar as amarras, você precisa soltar as presilhas, precisa se libertar. Então, o empreendimento que eu estou falando aqui, quando Deus falou construir casas, para que as pessoas pudessem habitar nela, hoje, quando você vai para um outro lugar que Deus está te levando, analise o que aquele lugar precisa, quais são as necessidades daquele lugar para que você possa construir, para que você possa empreender. É muito importante isso. Ele fala também sobre você plantar um jardim, ou seja, cultive a terra, cultive aquele lugar, semeie naquele lugar, porque independente de você passar pouco tempo ali ou muito tempo, se você passar muito tempo ali, você vai usar daquela semeadura que você fez. Mas se você passar pouco tempo, você vai deixar um exemplo de semeadura para aqueles que vão ficar. É muito importante isso. Uns anos atrás eu li uma ilustração que inclusive eu já trouxe ela nas ministrações da palavra, e agora falando de semear eu lembrei disso. Lembrei de uma ilustração de uma professora que trabalhava numa cidadezinha muito pequena do interior. E aquela professora trabalhou muitos anos ali, muitos anos. E ela tinha uma característica, ela vinha de uma outra cidade diariamente, ela vinha daquela cidade e ela descia na estação do trem, ela ia para a escola onde ela dava aula. Todo dia, quando ela estava indo embora, as pessoas que moravam na cidade prestaram atenção que ela tinha um gesto curioso que ela fazia. Eles viam as mãos dela do lado de fora do trem, fazendo um sinal, como se estivesse fazendo assim com a mão, fora do trem. E o pessoal começou a falar, por que essa mulher faz isso todo dia? E algumas pessoas, sabem que a língua do povo é complicada, algumas pessoas começaram a achar que ela era meio tantã por causa daquilo. E ela ia fazendo aquilo, e por vários anos ela fez isso. Ela formou crianças naquela escola, que depois foram para escolas em outros lugares, e ela continuava dando aula naquela escola primária. E as pessoas continuavam vendo aquele gesto dela todos os dias. Um dia um aluno da escola, já um pouco mais adulto, veio falar com ela, falou assim, professora, eu vim falar contigo porque eu gosto muito da senhora, a senhora foi uma pessoa muito boa para a gente aqui, nos ensinou, a senhora é uma pessoa dedicada, carinhosa, uma pessoa muito bacana, mas tem uma coisa que acontece que eu não gosto.
E não é com a senhora que acontece, é com o povo dessa cidade. O pessoal diz que a senhora é maluca. Aí a professora deu um sorriso e perguntou: eu sou maluca por quê? Não, porque desde quando a senhora veio dar aula aqui, há vários anos atrás, a senhora tem o hábito de, na hora de ir embora, a senhora está com as mãos para o lado de fora do trem, fazendo um sinal que ninguém entende o que a senhora está fazendo ali. Aí a professora deu um sorriso e falou para ele assim: olha para a linha do trem, olha para a vegetação ao lado da linha do trem. Aí o rapaz prestou atenção e olhou, os dois lados do trem, onde tinha o trilho, o lado direito e o lado esquerdo, era todo florido, todo florido. Até uma certa altura do trem, indo em frente na direção da outra cidade, era tudo florido. E aí ela explicou, falou: aquele gesto que você via eu fazer, você chegou a ver eu fazer quando era criança, não era nenhum gesto de maluquice não. É que eu trazia umas sementes dentro da minha bolsa e na hora de ir embora eu jogava essas sementes ali. Olha a quantidade de flores que tem na beira dos trilhos. E aí aquele rapaz olhou, porque ele não tinha prestado atenção nisso. Ele olhou que realmente a beira dos trilhos era todo florido, coisa que no passado não era. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo do outro lado, não importa quanto tempo você vai ficar no lugar, mas semeie naquele lugar, semeie flores, semeie plantas, semeie trigo, não sei o que você vai semear, semeie amor, sabe? Semeie paz, que é aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, você com certeza, se você não ficar muito tempo ali, você vai deixar uma marca muito boa naquele lugar. A marca de uma semente que você lançou e que de alguma forma ela prosperou naquele lugar. Essa professora dessa ilustração, ela fez isso. Acho que ela viu que era muito triste aquela beira de linha, vendo só mato, e ela começou a jogar sementes. Pessoas acharam que ela era maluca, mas ela depois, quando foi questionada, ela mostrou e as pessoas viram a orla, tanto da direita quanto da esquerda dos trilhos, toda florida. Então nós precisamos, aonde estivermos, aonde formos, nós precisamos semear amor. E também nós precisamos viver do nosso trabalho. Quando Deus fala aqui no verso 5, que construam casas, que plantem um jardim e que vivam, é porque nós precisamos viver do nosso trabalho, da construção daquela casa onde nós iremos morar, da plantação daquele jardim, aonde colheremos os frutos para nossa existência, e nós vamos sim trabalhar naquele lugar. Vamos mostrar o fruto do nosso trabalho, que é muito importante. Concluindo, em nossos dias não é diferente. Precisamos viver o momento, investir para o futuro, crescer e tudo isso com muita paz para vencermos as adversidades. É muito necessário que eu e você entendamos isso. Aquele povo que recebeu essa carta que Deus mandou, que inspirou a Jeremias a fazer, aquele povo estava cativo. Aquele povo estava cativo na Babilônia. Mas porque você está cativo naquele lugar, você não tem que detestar o lugar. Você não tem que trabalhar naquele lugar para que ele seja destruído. Faça por onde aquele lugar cresça mais ainda. Aonde você for enviado, faça o seu melhor. Se é numa empresa, se é numa cidade, se é numa igreja, não importa. Às vezes nós temos aqui, dentro do nosso ministério, algumas questões, pessoas, por exemplo, que elas se apegam com a igreja de uma tal forma, e amanhã, quando elas precisam ir para um outro lugar, elas não querem. Uma vez uma pessoa muito amiga nossa, até hoje eu tenho amizade com essas pessoas, só que elas moram numa outra cidade, e na cidade onde elas moram não tem igreja do nosso ministério. Uma vez eu fui visitá-la com a minha esposa, visitar a família, e ela reclamou que não estava indo em igreja, porque não tem igreja do ministério desse que eu faço parte, que ela também fazia. Nós falamos para ela: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se amanhã tiver uma igreja do ministério aqui, você vai participar, mas enquanto não tem, você tem que servir a Deus, não é o ministério. Você não tem que estar preocupado com a placa do ministério. Se placa de ministério fosse tão importante, ela não ficava do lado de fora da igreja, ficava do lado de dentro. A nossa aqui está lá na chuva, no sol, tomando sol, desbota, daqui a um tempo tem que trocar. Por quê? Porque é isso que acontece. Agora, é importante que você, aonde estiver,
você faça o seu melhor. Isso é que é importante. Por isso Deus falou, mandou essa carta aos cativos da Babilônia: tenham paz, orem pela paz deste lugar onde você está, porque através da paz daquele lugar vocês terão paz também. E é isso que nós precisamos ter. Precisamos de paz, precisamos prosperar nesta vida, e tudo começa com a paz. Certa vez o pastor Natalino falou uma frase que eu guardei e tomei para mim também essa frase. Ele falou: eu prefiro ter paz do que razão. Ele não disse o complemento, mas eu faço o complemento dela. Razão, ela só diz que você está certo. A paz, ela te traz coisas muito maiores. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Espero que você possa fazer bom uso desta palavra no teu coração. Não esquecendo mais uma vez, compartilhe com suas redes sociais, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e convide as pessoas que você conhece para estar se inscrevendo também. Um forte abraço, um grande beijo no coração. Me esqueci, vamos orar primeiro. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por este momento da tua palavra que o Senhor mais uma vez me permitiu trazer e colocar neste vídeo. Que as vidas, Senhor, que estão assistindo do outro lado, não importa o horário que elas estão fazendo isso, que esta palavra possa realmente trazer algo no coração de cada uma. Que esta palavra possa realmente trazer coisas novas e que estas pessoas, Senhor, possam a partir daqui também começar a agir de forma diferente. Que a paz do Senhor enriqueça o coração de cada uma das pessoas que estiver assistindo esse vídeo. Que elas sejam, Senhor, também instrumentos em tuas mãos para fazer a tua vontade. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço no nome de Jesus. Agora sim, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.